Olá, meninos e meninas, vamos aqui a mais uma videoaula de correção de exercícios. Hoje nós vamos corrigir aqueles exercícios que não foi possível corrigir durante as aulas, tá? Então, pegue o seu caderno, o seu livro de atividades e vamos à correção. Então, na página 7 do LA, a gente tem a questão de número 11, que diz o seguinte: escreva cada expressão como uma só potência. Então, aqui vocês vão aplicar as propriedades da potenciação para poder escrever cada expressão dessa como uma só potência. Mas antes eu quero relembrar vocês o seguinte: toda vez que você tiver o número e o expoente não tiver escrito, você precisa lembrar que o expoente é o número 1, tá? Então, vou complementar aqui todos que não têm o expoente com o número 1, para que você possa utilizá-lo na hora de transformar em uma só potência, ok? Letra A, 7 ao cubo mais vezes 7 elevado à quarta potência. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 7 elevado a 3 mais 4, 7 elevado à sétima potência. Letra B, 2 à quinta elevado ao quadrado. Conserva a base e multiplica o expoente. Então, vai ficar 2 elevado a 5 vezes 2, 2 elevado a 10. Letra C, 1,2 elevado a 8 dividido por 1,2 elevado a 6. Conserva a base e subtrai o expoente. Então, vai ficar 1,2 elevado a 8 menos 6 é igual a 1,2 elevado ao quadrado. Letra D, menos 13 elevado a 1 dividido por menos 13 elevado a 8. Conserve a base e subtrai o expoente. Então, menos 13 elevado a 1 menos 8, menos 13 elevado a menos 7. Aqui, multiplicação de potências com a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, a gente vai ficar com 1/3 elevado a 2 mais 4 mais 1. 1/3 elevado à sétima potência. Divisão de potências com a mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. 11 elevado a 3 menos 5 é igual a 11 elevado a menos 2. Aqui, multiplicação de potências com a mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 6 mais 1 mais 3, então vai ficar 10 elevado à décima potência. Aqui, esse caso, divisão de potências com a mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Vou fazer aqui embaixo para vocês verem, ó. Então, vou chamar a atenção de vocês que, como a gente tem aqui dois expoentes negativos, quando a gente for fazer a subtração, esse segundo expoente aqui precisa ficar dentro do parênteses para que a gente possa fazer a multiplicação com o sinal que já é da propriedade. Então, vai ficar menos 4 elevado a menos 8 menos menos 4, correto? Menos vezes menos vai dar mais. Então, menos 8 mais 4, então, resultado final, menos 4 elevado a menos 4. Letra I, aqui a gente tem uma potência de potência, então eu conservo a base e multiplico os expoentes. Observe, menos 8 elevado a 3 vezes 3, menos 8 elevado à nona potência. Aqui, novamente, potência de potência, conserva a base 6/5 e multiplica os expoentes. Menos 3 vezes 5, então, vai ficar 6/5 elevado a menos 15. A letra K e a letra L, elas são um pouco maiores. Então, como elas não cabem aqui, vamos para o próximo slide. Olha lá. Nesse caso, eu tenho uma multiplicação de potências, onde as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Aqui, da mesma forma, bases diferentes, expoentes iguais. Então, utilizando a propriedade, eu posso efetuar a multiplicação dessas bases e elevar a um expoente só. Então, eu fiz 3 vezes 12 elevado a 8, aqui fora dividido, tá vendo? 9 vezes 4 elevado à quinta potência. Resolvo a multiplicação, 3 vezes 12, 36, 9 vezes 4, 36, então fiquei 36 elevado a 8, dividido por 36 elevado a 5. Então, resultou numa divisão de potências de bases iguais. Conserva a base, subtrai o expoente. 8 tira 5, resultado final, 36 elevado ao cubo. Letra L, aqui a gente tem uma divisão de potências, onde as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais, certo? Então, a gente vai utilizar a propriedade
fazendo a divisão dessas bases elevado a um expoente só. Confere? Aqui da mesma forma, ó, bases diferentes, expoentes iguais. Então, vai ficar 12 dividido por 4 elevado à sétima potência, vezes 18 dividido por 6 elevado à décima potência. Lembrando que essa multiplicação daqui é a multiplicação que está aqui dos parênteses, ok? 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, ficou 3 à sétima vezes 18 dividido por 6 também é 3. Então, 3 elevado a 10. Olha, multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Resultado final, 3 elevado a 17. Próxima. Para a gente resolver a próxima questão, nós vamos usar o conceito de notação científica. Então, para a gente relembrar a notação científica, a gente vai pegar números que são muito grandes ou números que são muito pequenos e converter eles em uma multiplicação de um valor por uma potência de base 10. Esse valor, primeiro, precisa ser um número que esteja entre 1 e 10, ou seja, maior do que 1, menor do que 10. Tá? A potência de base 10, o expoente pode ser positivo quando o número é muito grande e será negativo quando o número for muito pequeno. Confere? Vamos lá, então? Na página 7, a questão 18 pede: escreva os números a seguir em notação científica. Correto? Então, aqui eu tenho 0,0007. É um número bem pequeno. Confere? Então, para você resolver aqui, você vai lembrar que você vai ter que ter duas partes. A primeira parte, o número que esteja entre 1 e 10, e depois a potência de base 10. Eu vou fazer esse primeiro aqui só para você relembrar, e depois eu vou colocar os resultados nos demais. Para que a gente possa encontrar aqui um número que esteja entre 1 e 10, a vírgula ela sai daqui e ela vem para cá, tá certo? Que aí você vai ter o número 7. Mas para ela voltar para o seu lugar de origem, ela vai caminhar 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então, eu vou ficar com 7 vezes 10 elevado a menos 4. Então, esse número negativo aqui é porque a vírgula precisou caminhar para a esquerda para voltar para o seu lugar de origem. Perfeito? Olha a letra B. 1.900.000. Então, quando o número é inteiro, a vírgula está no final do número. Então, para a gente ficar com aquela primeira parte, que é um número maior do que 1 e menor do que 10, a vírgula vai vir para cá, entre o 1 e o 9. Correto? Mas para ela voltar para o seu lugar de origem, ela precisará caminhar algumas casas para a direita. Olha a diferença do primeiro para o segundo. Então, aqui a gente vai caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para voltar ao seu lugar de origem. Então, eu vou ter 1,9 vezes 10 elevado à sexta potência. Então, 6 é positivo, porque a vírgula caminhou aqui para a direita para voltar para o seu lugar de origem, certo? Seguindo esse mesmo padrão, a gente tem os demais. Então, letra C, a resposta 1,2345 vezes 10 à quarta. Letra D, 2,3 vezes 10 a menos 6. Letra E, 1,2 vezes 10 à sétima. Letra F, 7,89 vezes 10 à quinta. Letra G, 1,29 vezes 10 à sétima. Letra H, 8,9 vezes 10 ao cubo. Letra I, 1,36 vezes 10 à oitava potência. J, 9 vezes 10 elevado à 11ª potência. K, 8,34 vezes 10 a menos 9. L, 1,657 vezes 10 à nona potência. M, 7,6 vezes 10 a menos 6. E N, 9,5 vezes 10 a menos 4. Eu vou te encorajar a você fazer essa questão fazendo pausas nos vídeos, ou seja, resolvendo primeiro e depois conferindo o seu resultado, tá? Mas se você já tiver feito, então você vai conferindo e ajustando apenas aquilo que você errou ou deixou de fazer, ok? Questão 20 da página 7. Números que assustam. Então, a gente tem 5,68 bilhões de pessoas vivem hoje no planeta. 5,7 bilhões de pessoas eram estimadas para viver no planeta hoje. 90 milhões nascem a cada ano.
800 milhões passam fome. 8,5 é a média de filhos por mulher em Ruanda. 1,4% da renda mundial está nas mãos dos 20% mais pobres. 35 milhões de pessoas migraram do hemisfério sul para o norte nas últimas 3 décadas. A fonte aqui é a ONU. De acordo com o texto, os números que representam a quantidade de pessoas que vivem no planeta, nascem a cada ano e passam fome são respectivamente. Vamos lá? Primeiro a gente vai ali destacar esses 3 números ali. Primeiro, quantidade de pessoas que vivem no planeta, 5,68 bilhões. Nascem a cada ano, 90 milhões. Passam fome, 800 milhões. Então, vou pegar aqueles números que estão escritos em parte por extenso e vou escrevê-los em forma numérica, tá? Então, aqui eu tenho 5 bilhões, 680 milhões, 900 milhões e 800 milhões. Confere? Aqui, gente, não pede para a gente escrever esses números em notação científica, tá? Pede para que a gente possa verificar quais desses valores aqui representam esses números. Então, a única alternativa que representa todos corretamente e nessa ordem é a letra C. Confere? Então, 5 bilhões 680 milhões eu posso escrever como 568 vezes 10 a 7. Lembrando, esse número aqui não está em notação científica porque essa primeira parte aqui não é um número que esteja entre 1 e 10. Você vai ver que é um número bem maior do que 10, tá? 90 milhões, 9 vezes 10 a sétima, aqui está em notação científica, tá? E 800 milhões eu posso escrever como 80 vezes 10 a sétima. Novamente, esse também não está em notação científica, ok? Então, a resposta correta, letra C. Próxima. Continuando no LA, na página 10, a questão 22. Calcule, se possível, cada uma das raízes a seguir. Caso não seja uma raiz exata, escreva o resultado com aproximação de uma casa decimal. Olha a dica, não existe raiz quadrada de um número negativo. Isso acontece para todas as raízes de índice par, ou seja, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Quando o índice for ímpar, sempre existirá a raiz. Perfeito? Letra A, raiz de 196 é igual a 14. Letra B, raiz de 0,64 é igual a 0,8. Letra C, raiz quadrada de 45 vai dar aproximadamente 6,7, porque não é uma raiz exata. Letra D, raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Letra E, raiz cúbica de 15 vai dar aproximadamente igual a 2,5, que também não é uma raiz exata. Letra F, raiz quinta de 1024 é igual a 4. Letra G, raiz quarta de 16, 2. Olha o caso aqui, raiz quarta de menos 16. Então, o índice é par e o radicando é negativo. Não existe. Letra I, raiz quarta de 625, 5. J, raiz cúbica de 1000, 10. K, raiz cúbica de 1,331, 1,1. Letra L, raiz quadrada de 90,25, 9,5. Letra M, raiz quadrada de 1 sobre 81, 1 sobre 9. Letra N, raiz quinta de 1,32 avos, 1,5. E letra O, raiz cúbica de menos 27 sobre 512, é igual a menos 3 sobre 8. 23, na mesma página, na página 10, calcule o resultado de cada expressão. Letra A, 125 elevado a 1/3, menos 49 elevado a 1/2, mais 343 elevado a 1/3. Vamos relembrar aqui? Eu tenho uma potência onde o expoente ele é fracionário. Então, nós vimos em nossos estudos que eu posso converter essa potência de expoente fracionário em uma raiz, onde a base se tornará o meu radicando, certo? O número que está dentro da raiz. O meu numerador será o expoente desse radicando e o denominador será o índice da raiz. Vamos ver como é que fica? Então, 125 elevado a 1/3 é raiz cúbica de 125 elevado a 1. Só para vocês verem, aqui a base é o radicando, o
o numerador é o expoente e o denominador é o índice, certo? Menos 49 elevado a meio é raiz quadrada de 49 elevado a 1, mais 343 elevado a 1 terço é raiz cúbica de 343 elevado a 1, certo? Então, raiz cúbica de 125 é 5. Lembrando, gente, que 125 elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, a gente não precisa nem resolver a potência aqui, porque a gente já sabe que o resultado é a própria base. Menos raiz quadrada de 49 é 7 e raiz cúbica de 343, 7. Então, 5 menos 7 vai dar menos 2, mais 5, mais 7, perdão, é igual a 5. Confere? Ou então, quem quisesse fazer que menos 7 mais 7 é 0, só sobraria aqui o 5. Letra B, 81 elevado a meio, mais 27 elevado a 2 terços, mais 45 elevado a 0. Vamos lá? Então, esse primeiro vai ficar raiz quadrada de 81 elevado a 1, mais o segundo, raiz cúbica de 27 ao quadrado, mais 45 elevado a 0, que é igual a 1. Raiz quadrada de 81 é 9. Aqui eu vou ter que resolver primeiro essa potência, tá? 27 ao quadrado é 729, então eu vou ficar com raiz cúbica de 729 mais 1, certinho? 9, raiz cúbica de 729 é 9 mais 1. 9 mais 9, 18, mais 1, 19. Correto? Próxima. Lá na página 14 agora, a gente vai revisar um pouco aqui sobre as transformações geométricas, tá? Então, aqui tem reflexão, rotação e translação. Lembrando que na V1 não vai cair translação, correto? Só reflexão e rotação. Então, na letra A, a gente tem um caso de simetria de reflexão. Na letra B, a gente tem um caso de simetria de translação. Letra C, simetria de rotação. Letra D, também uma simetria de rotação. Na letra E, a gente tem uma simetria de translação. Na letra F, também uma simetria de translação. Na letra G, a gente tem uma simetria de reflexão. E na letra H, nós temos uma simetria de rotação. Próxima, questão 4 da página 17 do LA. Desenhe no plano cartesiano a figura simétrica ao polígono ABCDE em relação ao eixo de simetria indicado em vermelho, correto? Então, aqui nós temos uma figura com 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, a gente tem um pentágono. Então, a gente vai ter aqui que primeiro identificar alguns elementos importantes para resolver essa questão. Primeiro, o meu eixo de simetria ele coincide com a bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? E nós estudamos que quando a gente vai fazer a reflexão de uma figura e o eixo de simetria é a bissetriz dos quadrantes ímpares, o paraordenado de cada vértice da figura original fica em ordem invertida no vértice correspondente ao simétrico. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. A gente já vai resolver essa questão do desenho já com a próxima questão, que seria identificar os pontos tanto da figura original quanto da simétrica, tá? Então, vamos lá. O ponto A tem coordenadas menos 6 e 5, o ponto B, menos 7 e 1, o ponto C, menos 2 e 1, o ponto D, menos 3 e 3, e o ponto E, menos 5 e 2, dessa figura original, correto? Já que a figura simétrica, ela vai ter aí essa inversão, então eu vou colocar que o A' vai ficar 5 e menos 6, tá vendo? A troca de x por y e de y por x, correto? Porque é simétrica a bissetriz dos quadrantes ímpares aqui, correto? B', 1 e menos 7, C', 1 e menos 2, D', 3 e menos 3 e E', 2 e menos 5. Vamos ver como é que ficaria essa imagem simétrica no plano cartesiano. Então, aqui eu vou marcar os pontos. Vou colocar para vocês quem é quem, ponto A', B', C', D' e E. E depois a gente vai ligar, formando aqui a figura simétrica. Perfeito? Questão 5 e última, da página 17 do LA. Vamos ver? No plano cartesiano, cria um polígono ABCDEF a partir do ponto A. Depois desenha o simétrico dele em relação ao eixo
x. Então, o meu eixo x será o meu eixo de simetria. Perfeito? Então, a gente já começa com o ponto A, que é o ponto 0 e 4. Correto? Eu vou chamar a atenção de vocês que nesse plano cartesiano aqui, para que você possa, assim, marcar os pontos corretamente, segue as linhas que indicam as quantidades. Porque aqui, por exemplo, o 5 ficou bem próximo aqui do 4, mas na verdade a linha 5 é essa daqui. E a linha 6 é essa de cima. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Então, se você seguir a linha, você vai marcar os pontos corretamente. Confere? Então, como pediu para a gente criar um polígono, eu vou criar um aqui, atribuindo ele alguns pontos no plano cartesiano. Vamos lá? Então, eu vou colocar aqui o ponto B, 3 e 4, o ponto C, 3 e 2, o ponto D, 0 e 1, o ponto E, menos 4 e 3, o ponto F, menos 2 e 5. Você pode criar outros pontos aí e formar uma figura diferente da minha. Confere? Marquei esses pontos. Vou colocar cada um em seu devido lugar, o B, o C, o D, o E e o F, e vou ligar formando aquela figura, correto? É uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ou seja, eu tenho um hexágono, certinho? Agora, como a gente vai ter que fazer a figura simétrica em relação ao eixo de x, nós temos uma regrinha para fazer a reflexão da figura em relação ao eixo de x. Ou seja, para fazer isso, as abscissas de todos os vértices da figura original são mantidas na figura simétrica. Então, a gente mantém x da mesma forma. E as ordenadas, ou seja, os valores de y da figura simétrica, são opostas da figura original. Ou seja, atenção. Se a gente fosse colocar ali, então, os pontos relacionados da figura simétrica, a gente manteria os mesmos valores de x que estão na figura original, tá vendo? 0, 3, 3, 0, menos 4, menos 2, aos seus pontos correspondentes, e trocaria o sinal, ou seja, faria o oposto das ordenadas. Então, ficaria com 0 e menos 4, a linha, B', 3, menos 4, C', 3, menos 2, D', 0 e menos 1, E', menos 4 e menos 3, e F', menos 2 e menos 5. Vamos fazer isso no gráfico? Marca os pontos, tá vendo? Cada um em seus devidos lugares, a linha, B', C', D', E' e F', depois une, formando aqui a figura simétrica, a figura original, em relação ao eixo de x. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham aprendido, tá? Por hoje é só. Um abraço virtual em todos vocês e até mais.